Eu vou falar um pouquinho aqui, porque eu gosto de me acostumar com o microfone, porque às vezes eu faço palestra pequena e palestra grande. E aí eu acabo esquecendo, quando eu estou falando com muita gente, a gente lá atrás não está ouvindo. Então isso é um hábito que a gente tem. Bom, eu não posso deixar de falar para vocês, todo esse pessoal que trabalha com a gente aqui, que vocês estão vendo espalhados. Você vai falar assim, Doce Maria trabalha com doce, como é que pode trabalhar diabético? Mas diabético não come doce, não deve comer doce, né? Mas aí fizeram o quê? Fizeram os produtos diet. Eu aconselhei o Serginho, você tem que entender diet. Porque o diabético gosta também de bala, gosta de doce, vai sentir a coisa doce também. Quer dizer, então, o que vai fazer? Aí conquistei para o nosso lado. A Inova está aí, não vende carro, né? A preço banana, mas a gente está apoiando o nosso projeto, não posso deixar de falar. H7. H7 é a mais especializada em diabetes, gente. Você vai chegar num lugar, você vai pedir um produto diabético, eles vão lá na prateleira, pegam e te entregam. Como é que usa isso? Não sei. Diabetes na H7 não, ele fala com você, mostra para você, gasta tempo com você, se precisar ele vai lá, fala que eu mandei falar, o Ronaldo falou, se alguém aqui é diabético, se tiver alguém na família, se acontecer, vai lá e fala com o Márcio, com o Antônio, e chega lá, o Antônio está até lá fora, e diz para ele assim, olha, eu fiquei diabético, o que eu faço? Eu estou pré-diabético, o médico me receitou isso, ele vai explicar para você tudo que a gente costuma às vezes falar aqui. Então é lá, ó, equipe altamente treinada para atender o novo assunto é o que? Diabetes. É na drogaria especializada em diabetes. Está no telefone deles. Não. Onde que é? É lá em frente ao Cadinho. Cadinho Shop. Só tem uma só. Márcio lá. E outra coisa, vai lá, você vai comprar alguma coisa, vou fazer uma propaganda para mim. Você chega lá e fala assim, ó, quero comprar um desodorante, você bota na mesa assim, fala assim, aqui, quem assiste a palestra lá do diabetes lá, que fala propaganda de você, não tem um descontozinho, não? Pede que ele vai lá, fala que eu falei, tá bom? Nem que seja 5%, mas 5% pode ser R$10, dependendo da sua compra, pode ser R$30, entendeu? Então, de repente vocês vão ganhar uma parceria lá com eles, e é bom que eles vão saber que eu conversei com vocês, porque a gente fotografa, vocês vão aparecer na mídia, né? Lá para a gente que está mostrando que vocês estão participando. Bom, esse pessoal todo, beta alarme também, se precisar botar um alarme aí, fala assim, ó, eu conheço o Ronaldo lá na palestra, ele falou que vocês dão um descontozinho, que seja R$10, que seja R$20, gente, já dá para ir para a cidade voltar, não é verdade? Ninguém ia ganhar isso, vocês já ganharam. Então diz para eles, quem sabe ganha 5% num orçamento de R$1.000, né? Já são o quê? 50 contas, né? Então, ajuda bastante. Tá, todos esses daí. A gente vai falar sobre sintomas, vai falar sobre tudo. Eu vou pedir que dá um ESC aí, e a gente vai começar. E o Paulinho nem precisa falar, né? Paulinho eu já coloquei ali, Paulinho ajudou na compra desse material aqui, ó, também. É um parceiro, tá? Se vocês precisarem, ele tá ali a foto dele, eu botei ele no meio, né? Se descer um pouquinho. Acho que é mais em cima, mais para cima. O Paulinho ele trabalha assim, eu falei, Paulinho, você tem que botar a tua cara, você for o Paulinho da máquina, o que vocês pensam, máquina? Máquina de quê? De fogo é o quê? Assim, minha esposa falou assim, pega a máquina e vende para ele. Eu falei assim, mas não é máquina de costura não, né? É máquina de trator, coisa de, como é que é? Escravadeira, sei lá o que é. Eu faço início da obra. Então, ali tem um bicho para arrancar ali que a prefeitura não faz, conversa com o Camelo, conversa com o Paulinho ali, sei lá, no momento que ele puder, ele vai ajuda. O Camelo estava falando. Tá, vamos sair daí e vamos entrar agora na palestra em si, né? Deixa eu só colocar aqui. E eu vou colocar aqui a palestra que a gente vai falar hoje com vocês, que é uma palestra sobre aula de diabetes. Aqui eu vou colocar no começo da apresentação, para a gente fazer aqui. Bom, em primeiro lugar, boa tarde a vocês, né? Mais uma vez a gente está aqui fazendo um trabalho para passar. Como é que é o nome desse projeto? O projeto
chamado hoje de olho na diabetes. Por que de olho na diabetes? Porque você tem que estar acompanhando a sua glicemia. Hoje a gente vai falar sobre uma coisa que vocês já ouviram falar muito aí, que é a glicose. Meu nome é Ronaldo Pereira, também conhecido como Cláudio, mas o Cláudio é difícil, né? Alguém gravou o nome aí? Já não gravaram, né? Ronaldo foi fácil, né? Então, eu uso meu segundo nome, Ronaldo Pereira, porque todo mundo conhece, que é mais fácil. Quando lembro Ronaldinho, Ronaldo, então não tinha complicação. Eu vou falar Cláudio, eu falar Cláudio, com G, né? Com G, com C, e para escrever com K, e Ronaldo todo mundo já conhece. A estrutura aqui, no momento, é o quê? A massa de Jesus, que a gente vai depois falar um pouquinho sobre ela. Tá. O que a gente faz? Eu sou administrador de empresas. E o que um administrador de empresas faz? Administro. Sou formado também em marketing pessoal, essa coisa toda de apresentar. Por isso que eu consigo esse pessoal aí. Você tem que saber conquistar. Paulinho, aqui, quantas vezes eu fui na tua casa, Paulinho? Umas 20? Não, mais umas 20 vezes já foi. E esse homem, o que é isso? O que é aquilo? Hoje ele está aqui. Ele está vendo a importância, o nome dele está aparecendo. Eu vendo a marca da pessoa. Né? A mesma coisa que eu estou falando aqui com vocês sobre todas essas pessoas aqui. E também sou criador e diretor do programa de olho na diabetes. Esse programa hoje é exibido na Luau, vai passar a ser exibido na Zoom. E tem na internet e tudo mais. Vocês têm um aplicativo, vocês vão poder assistir na Zoom o nosso programa. A gente já fez palestras, aqui vocês estão vendo aqui, CIPAT. Quem conhece sabe o que é CIPAT? Semana de Prevenção, né? E a missão acidente de trabalho. Então lá nós fizemos várias palestras também nas empresas. Agora eu vou deixar a Márcia se apresentar, tá bom? E depois a gente começa a palestra. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, é um grande prazer poder estar aqui e falar para vocês nessa tarde. Dizem, né, que os nossos olhinhos brilham quando a gente fala sobre esse assunto. E brilham mesmo porque a gente abraçou essa causa. Eu vivo essa causa todos os dias. Sou mãe de um diabético que está aqui com a gente, o Gustavo. É diabético desde os 8 anos, hoje está com 15, e a gente abraçou essa causa, né, exatamente por esse motivo, e não tem hoje como fugir. Qualquer lugar que a gente vá hoje, vocês vão ver a gente falando alguma coisinha sobre isso aí, né, porque mexeu com o nosso coração. E principalmente também com o que a gente viveu, que foi a falta de informação sobre diabetes quando aconteceu conosco, né. Então hoje a gente não consegue ficar calado, tem que falar, porque as pessoas precisam conhecer e precisam saber. Eu quero agradecer aqui, acho que é o Busto, né, que o Camilo pediu também para agradecer a presença. Não interrompendo, eu te peço até desculpa. Para quem não conhece também o Russo, a brincadeira, né, a festinha do Dia das Crianças, 12 de outubro, aquela candelabra, aquela coisa toda que teve lá embaixo, agradeço esse rapaz, esse moço que está aqui. Foi 0800 aqui e as crianças aí, que nem diz na vila, linguajar popular, deitaram e rolaram. Isso é importante, né? Presidente da Associação do Luiz Sangrado. Isso aí, mais um lutador também, né? Presidente da associação. Quem faz, a gente agradece. Quem não faz, a gente fala também, né? Mas quem faz, a gente também tem que agradecer, né? Bom, o nosso trabalho, eu sou formada em assistente social, por conta desse trabalho todo que a gente vem fazendo. Eu já fui presidente da Associação dos Diabéticos de Nova Friburgo e sou certificada também como educadora em diabetes, fiz curso de educadora em diabetes e por isso hoje a gente pode falar sobre esse trabalho todo que a gente faz aí, fazer os testes de glicemia em vocês, tudo isso nos possibilitou através dessa certificação. Trabalhamos aí, como o Ronaldo já falou, diversas campanhas, já trabalhei com o SESC fazendo campanha de diabetes nas escolas, trabalhamos em CIPAT, campanhas de rua, e através da DIF também fizemos um grande trabalho com os diabéticos aqui de Nova Friburgo. Então, quero deixar para vocês essa mensagem, dizer para vocês que é com muito prazer que a gente vem fazer esse trabalho. A gente não vem aqui por obrigação, o Camilo não obrigou a gente a vir aqui, né, Camilo? A gente veio porque a gente gosta, a gente faz isso porque a gente gosta de fazer e trazer informação para todos vocês. Ronaldo vai dar início aqui a um pouquinho do tema do nosso assunto que a gente vai falar, depois eu vou entrar explicando especificamente diabetes e hoje vocês vão aprender muita coisa com a gente aqui. E sei e peço a vocês que a partir de hoje vocês sejam multiplicadores daquilo que vocês vão aprender aqui. Esse é o nosso objetivo, né?
A gente traz informação para vocês, o que vocês vão fazer a partir de hoje? Levar para outras pessoas. E se isso acontecer, a gente vai alcançar milhares de pessoas no mundo fazendo esse trabalho. Obrigada. Eu não poderia também deixar de agradecer aqui esse personagem, né? Que nos apresentou, que foi quem? O Jorge Caveiro, que é presidente da Associação de Moradores do Parque Maria Tereza. A gente está aqui no reduto deles. Ele é um formador de opinião, ele é um formador de pessoas que vão tocar o futuro também desse bairro, gente. Ele um dia, né, como eu, como vocês, vão se despedir disso aqui. A gente um dia tem que largar isso aqui, tem que deixar uma geração e tem que preparar essa geração. Você está fazendo esse trabalho hoje, é porque ele está pensando também no amanhã. Então vocês têm que dar, tem que chamar o pessoal, olha, a associação tem que se unir, são 500 casas aqui? Hã? Originalmente 500 casas, mas vai fazendo a parte. Aí você bota famílias aqui dentro. Vocês têm uma representação, você não pode ficar calado não, gente. Então quando ele faz um projeto, quando ele traz alguma coisa aqui para vocês, tem que colocar gente lá na frente que faça pelo menos o que ele faz. Não pode colocar gente que não faça, porque senão isso morre e vocês perdem a força. Então eu agradeço mais uma vez por trazer o nosso trabalho aqui, e aqui é o reduto dele, a gente tem que respeitar ele. Nós que estamos aqui estamos de fora e agradecer a presença dele. Bom, eu vou passar aqui para vocês e vou explicar então o que é que a gente vai falar. O principal objetivo desse projeto de Olho na Diabetes é esse aqui: educação, orientação e prevenção de diabetes. Então, educação, o que é educar? É você falar e mostrar dados, e você começa a deduzir isso dentro da sua mente, multiplicar, somar, subtrair, dividir o que você tem para começar a entender a doença. Se você entender a doença, você vai reduzir muita coisa, porque o médico fala assim para você: tem que tomar 2 litros de água por dia, e você não faz isso, faz? Você geralmente não faz isso, mas quando você vai numa festa, você fazia que nem eu, não fazia? Chega lá e vê 2 litros de refrigerante, que delícia! Eu agora vou beber 2 litros de água, e você vai beber 2 litros de água, de refrigerante, achando que está bebendo 2 litros de líquido, mas aquilo é um veneno. Então agora você vai reduzir. Você já vai beber 1, 2 copos e vai pensar 2 vezes antes de tomar o terceiro. Porque a cada copo de refrigerante que você tomar, você vai ter que tomar 32 copos de água para tirar o efeito daquele refrigerante ali. Por isso que as pessoas estão ficando diabéticas e doentes. Porque vão pensar lá no finalzinho agora da festa, não ficar mais esperando aquele docinho, encher a cuia de docinho, levar para casa e meter a cara, aquela disputa no docinho. Minha esposa então não saía sem o bolo e sem o docinho. Hoje ela já nem liga. Comer, a gente come, o diabético também come doce, mas ele tem que aplicar insulina. E você não quer ficar diabético, você não quer que seu filho fique diabético. Hoje o percentual de crianças em Nova Friburgo no mundo, no Brasil, nos Estados Unidos, no mundo, está aumentando. Do tipo 2, gente, nunca existiu tipo 2 diabético, tanto como existe hoje em criança. Por quê? É guaravita, é refrigerante, é todinho, a gente vai ver uns casos aqui. Então, por isso que é educação, orientação e prevenção no passado. Agora eu vou fazer uma pergunta aqui: quantos aqui são diabéticos? Tem alguém diabético? Pode ter coragem de falar: eu sou diabético. Tem alguém? Levante a mão, por favor. Eu não sei. Tá. Aqui tem uma senhora que é diabética. Tá? Agora eu vou perguntar, vou fazer a segunda pergunta: quantos aqui tem na família alguém diabético? 1, 2, opa, olha vocês agora, olha como é que aumentou. Alguém na família diabética? Mantenha a mão levantada, por favor. Agora, outra pergunta. Essa aqui: quantos conhecem algum diabético? Agora olha para vocês verem, olha, todo mundo conhece diabético. Em Friburgo são 16 mil, diabéticos 45 mil hipertensos. Dos 16 mil, 8 mil são diabéticos hipertensos. Num percentual aí de quantos por cento já perderam seus rins? O que ela falou, mais ou menos? Acho que é 3%, não sei. São falência renal. Não tem que depender de hemodiálise. Você gostaria de depender de hemodiálise? Ir para aquele aparelho lá e ficar naquela máquina espetada, transbordando seu sangue? É horrível, não é? Quantos, ano passado, de 4 a 6 pessoas em Friburgo, no município de Friburgo, estavam sendo amputadas por mês, gente? 4 a 6 pessoas, multiplica por 10, são 60 em um ano. Quantas pessoas você
você tem diversos problemas da diabetes. Então você viu que é muito grande. Agora, o que é diabetes? A gente vai explicar isso agora para vocês. Bom, vamos falar um pouquinho de percentual das áreas de diabetes. Aqui a gente tem a área norte, nordeste, sul, sudeste e centro-oeste. Norte. Norte é pouca gente? No bolo? Vamos dizer que são bolo. É pouca gente no norte? Não. É muita gente. Aqui é sudeste. É pouca gente? Nós moramos em que região mesmo? Sudeste. Sudeste. É pouca gente no bolo? Não. Hã? Tá certo. É nordeste. Sudeste está aqui. Não, sudeste é hoje. Sudeste, é porque eu estou vendo assim, desgraçado. Tá certo, sudeste é a maior área, norte e nordeste e sul, não é isso? E lá para norte, que é menorzinha, acho que o pessoal não come muito doce, né? Não tem que comer a macaxeira, lá, o negócio lá, a farinha, e aí não tem esses doces todos, por isso tem pouco diabético, talvez seja por isso, né? E o Brasil não tinha esse número assustador, não. Então a gente vê por região. Norte e Nordeste é parecido os costumes. Mas às vezes. Você lembra como é que Friburgo a gente. Mais antigo, né? Meu pai comprava do meu avô, quer dizer, que é pai dele, pão e rosca. Ele trabalhava para comprar, então a comida era muito difícil. Hoje a gente dá para o filho ainda não quer nem te dar uma comida, senão você deu. Né? Mas faz parte da natureza. Hoje é comum você conseguir, você compra bolo, você compra levar, tem tudo ali. A facilidade que está trazendo a doença. Então você tem que regular isso. A gente não diz aqui, vocês vão encontrar eu tomando uma Coca-Cola. Vocês vão ter, mas não vai ser como eu fazia antigamente, porque Coca-Cola também é um remédio. Às vezes você está saturado ali, você toma aquilo, né? Agora você vai ficar 2 litros, 3 litros, não sei o que lá, não. Né? Não pode. Bom, a diabetes aqui, no último levantamento, já reduziu isso aqui, tá? O que está dizendo aqui? Uma pessoa a cada 8 segundos morre no mundo por causa de diabetes. Eu vou terminar essa palestra aqui, vão ser mais de 2.000 pessoas que já morreram no mundo, tá? Um vídeo vai mostrar isso ali também. Nas campanhas, no estado do Rio de Janeiro, se descobre diabéticos toda hora, mas o último levantamento do estado do Rio, 550 mil diabéticos no estado do Rio, 550 mil. Se Friburgo tem 200 a 210 mil, se você pegar 200 mais 200 faz quanto? Ainda sobra 150, que é quase 200, bem dizer, só falta 50 mil. Então, no estado do Rio, você imagina Friburgo, Parque Maria Tereza, Conselheiro, São Geraldo, e vai aí toda essa região, aí você pensa lá em Vargem Alta, pega tudo, município de Friburgo todo, vamos dizer, se a gente conseguisse concentrar todos os diabéticos, 200 mil, todos nós aqui seríamos diabéticos nessa cidade. Em todo lugar que você conhecesse o território de Friburgo. E ainda teria mais outra cidade igual a nossa, e ainda uma outra cidade quase igual a nossa. É muita gente, você já foi no centro de Friburgo, já rodou, viu o carro, como é que o conselheiro está movimentado, você está no meio de diabéticos, todo mundo diabético, é assim mais ou menos que o estado do Rio é. E no Brasil são 16 milhões de diabéticos. Então é uma coisa assustadora. E a tendência é 8%. Tem cidades que estavam com 4%, hoje já estão com 6% da população, pulando para 8%, indo para 10%, e aí o controle perdeu. Então hoje quem depende de insulina, o que acontece? Não consegue a medicação, porque é tanta gente pedindo que está ficando difícil. Então é melhor você prevenir. Você descobriu que é pré-diabético, ela vai dizer o que tem que fazer. Agora, o que acontece? Nós vamos explicar que todo o nosso corpo ele é irrigado por quê? Por veias, vasos, microvasos. Então, se você se machucar, se você der uma arranhadazinha que deu, o que acontece ali naquele lugar? Começa a fazer o quê? Sai o quê? Sangue. Então, no menor lugar que você possa aparecer, na ponta do pé, não importa onde, na cabeça, se você machucou, o que sai lá? Sangue. Então ele usa os vasos, né, as grandes veias, as grandes artérias, né, para irrigar, e depois ela vai se diminuindo, ao ponto de você não enxergar. Nossos olhos têm microvasos que são irrigados. Por quê? Por quem? Pelo sangue. E o que o sangue faz? Ele alimenta, ele leva vitaminas, sais minerais, tudo o que é importante para o organismo. E dentro dessa alimentação ele leva quem?
a glicose. E para que serve a glicose? Para dar energia. Você só está aqui hoje porque você comeu alguma coisa, o que você comeu se transformou também em glicose. E glicose é que faz o corredor correr. Já viu aqueles soros que eles tomam? Quando você passa mal e você vai no hospital, e às vezes o enfermeiro nem sabe se você é diabético, mas antigamente era assim, agora estão com mais cautela. Enfiava na veia da pessoa o quê? Um soro o quê? Glicosado. Para você levantar. O cara tomou uma cachaça lá, está todo bababá, deita lá, o que injeta nele? Soro glicosado, energia. Mas se o cara for diabético, mata. Você está entendendo? Por que vai matar, a gente vai descobrir. Ela vai falar um pouquinho também. Então vocês entenderam o papel do sangue? É circular na corrente sanguínea e levar a glicose. Tá, pode passar. Só que quando ele leva a glicose, ele leva também uma substância que é feita por esse órgão, que é um hormônio. Sabe qual é o nome desse hormônio? Que é produzido no pâncreas? Insulina. Aí você fala assim, por que é insulina? Os médicos não sabiam o que era a insulina, até que apareceu a doença do diabetes. Isso é muito antigo, lá dos tempos dos egípcios. A pessoa morria, ia morrendo, não sabia. Só sabia uma coisa, que era a doença da urina doce. Então o médico, eles por acaso descobriram que, assim, vendo a pessoa urinar, dava muita formiga. E o médico provava a urina da pessoa. Tinha que provar, não tinha aparelho, né? Não tem esse aparelho, era na boca mesmo. Ó, você está com glicose demais no seu sangue, você vai morrer. Eu não tinha tratamento. E morria mesmo, a pessoa ia com o tempo morrer. Tá, e o que acontece? O pâncreas produz a insulina, que vai para o vaso sanguíneo, e o vaso sanguíneo tem a glicose, como nós já descobrimos. Eles vão juntos. Eles vão juntos para onde? Glicose e insulina vai para onde? Para a célula, né? Eles entram ali na célula. E como eles entram para alimentar a sua célula? Se você não alimentar qualquer parte do seu corpo que produz sangue, se você não alimentar com glicose, ela morre. Ela morre. Por isso que o diabético ele tem as extremidades grossas. Porque o sangue, como tem muito açúcar, é como se você pegasse... Tem alguma caixa d'água aqui, o Camelo, que atende todo mundo aqui, ou vem... Vamos dizer... que essa água de Nova Friburgo começasse a botar areia dentro do cano de vocês. O que vocês acham que ia acontecer? Entupir o chuveiro, entupir tudo. Então o vaso, por ser muito fino, a areia, o vaso entra aqui, fininho, e tem que retornar para o coração. Então ele entra aqui, aí volta para as artérias maiores. Aí entra, né, na safena que foi e vai para o coração. Quer dizer, tudo se encontra numa artéria maior, vai chegar no coração, o coração fazer isso, né? Jogar de novo para alimentar. Isso fica fazendo 24 horas por dia. Você está dormindo, o corpo está funcionando. Se você maltrata o corpo, o resultado você vai receber esse resultado. Então, isso ali está sendo alimentado. A célula só aceita a glicose para dar força se tiver insulina. Ou se ela tiver resistência à insulina, ela não abre, ela não se abre, ela é uma bolinha fechada assim. Chegou, vamos dizer, Camilo, veio uma entrega na casa de vocês. Chega às Casas de Bahia com um carnê para você pagar de uma compra de 100 mil reais. Vai entrar na tua casa. Bate lá, fulano, estou aqui com uma mercadoria, 10 caminhões aqui para entregar na sua casa. Você vai aceitar? Você comprou 100 mil reais? Não, você vai ter que pagar. Você vai querer ter o nome sujo? Não. Então a célula faz a mesma coisa. Ela vai analisar a nota fiscal. Você fala, não, isso aqui não é meu nome. Pode voltar com isso aqui, isso é de fulano. Isso aqui é lá na outra casa, né? Então, porque tem que pagar. Então a célula olha ali, tem a glicose. Se não tiver pedido a glicose, e a glicose vem com a insulina, ela vai dizer assim, não, eu só aceito com o aval da insulina. Aí você pode entrar dentro da célula, ela abre e vai aceitar. Se não tiver insulina, ela fecha. E o que vai acontecer com essa açúcar? Vai continuar onde? No sangue. Vai para onde o sangue? Para os rins. Que vão jogar o açúcar para onde? Para a urina. E se tiver muito açúcar, ele vai começar a ficar doente, vai ficar entupido. E também os vasos vão se entupir, porque ele vai lá e tem que voltar, mas é tão fininho, que vai tão grosso. Se tentar pegar um líquido
num cano e você empurrar, ele vai fácil, líquido, assim, líquido. Mas se você botar ele pastoso, cada vez mais pastoso, ele vai ficando grosso, fica difícil. Isso é que acontece, ele não consegue retornar. Então a insulina faz esse papel. Quando está tudo funcionando direitinho, o sangue fica raladinho, bonitinho, ele vai lá e volta, e vai acontecendo tudo normal. Quando começa a entrar muito açúcar, ele começa a diminuir. Tá, aqui eu vou falar, a Coca-Cola. Coca-Cola, quantidade de colheres de açúcar, né? Essas colheres aqui são aquelas colheres menores, mas tem 12 colheres. Pega um suco hoje, quem aguentar, e bota 12 colheres, ou se não 17 colheres, e tenta tomar se você consegue. Você não vai gostar. Mas por que você consegue tomar ali e achar aquilo delicioso? Porque eles botam outras substâncias que tiram do seu cérebro a capacidade de discernir que tem muito açúcar. Mas o seu cérebro gosta. É que nem uma droga. A pessoa diz assim: eu não aguento viver sem Coca-Cola, eu não aguento viver sem refrigerante, eu não aguento viver sem doce. Por quê? Porque o cérebro pede, é gostoso, é bom. Mas se você não sentir, e a indústria quer vender pouco ou quer vender muito? Ela quer vender muito. Então ela bota bastante para o seu cérebro dar um tapa, e o sal é a mesma coisa. Quando é muito temperado, o seu cérebro gosta. Tá? Então isso tudo aqui, o açúcar vai ser considerado, já é considerado o cigarro desse século. Ele mata tanto quanto esse cigarro. Aqui são as coisas que não prestam e o que melhor é para a vida deles, são os sucos. Agora, suco natural tem que ser dissolvido. Tomou o suco natural, beba bastante água. Porque principalmente, eu vi uma reportagem agora, o que está acontecendo com o fígado das pessoas. A pessoa não bebe, né? No entanto está tendo cirrose. Porque o suco, ele concentrado, ele fica e vira o quê? Álcool dentro do organismo e vai afetar o fígado. Então, quando você tem lá, é bom até você chupar um suco, você está assim, é melhor a laranja porque ela tem fibra, ela leva aquilo que o organismo não pode aproveitar. Bom, agora a gente vai ver um vídeo aqui, eu vou tentar botar o som aqui para vocês verem o que acontece quando o refrigerante, né? Ele as pessoas não sabem o que tem. De açúcar. Vocês acham que tem dentro dessa latinha? Nenhum. E se eu te contar, segura aí, tem 7 saquinhos numa latinha dessa. Absurdo. 7. Nossa senhora. Se uma pessoa beber uma latinha de refrigerante por dia durante 7 dias, ela está consumindo 259 gramas de açúcares aproximadamente. É bastante. Muito. Isso é mais. Você acha muito, Silvia? Isso é absurdo. Bom, uma pessoa que consome uma latinha de refrigerante por dia durante um mês, ela está consumindo 1 quilo, 110 gramas de açúcar aproximadamente. Só de refrigerante, tá, gente? Muito açúcar. 1 quilo, 110 é muito açúcar. Açúcar mata 35 milhões de pessoas por ano no mundo, tá, o consumo de açúcar. Isso corresponde por ano, equivalente à população do Canadá que morre, 35 milhões. Acabei de devorar um pacote desse. Tem gordura aí? Tem, então percebo que tem. Não presente muito, né? Bem sequinho. Se eu te disser que tem 77 gramas de gordura? 77? Nesse pacote? Dá pra fazer arroz, feijão, macarrão, Passando inteira. Eu fico imaginando quanto eu já consumi de anos só nessa batatinha. Tô impressionada. Uma criança come isso precisa de óleo, né? Quer dizer, um soldadinho, sem soldadões. Naturalmente gostosa. O que é natural aí? Gostosa por natureza. É preciso ter carinho para escolher as melhores flores, notar as diferenças entre elas e descobrir que cada uma é especial. O mesmo carinho que uma mãe tem para observar seus filhos. Viu, pai? O segredo é carinho. Olha o carinho que eles querem para vocês. O que eles querem? Eles querem o quê? Vender.
né? Isso é que eles querem. Não querem preocupar com a saúde de vocês, não. Agora, a Márcia vai falar daqui para frente sobre a diabetes, né? Vocês estão gostando? Estão entendendo? Bom, aqui a gente já tem uma pergunta que acho que vocês já estão se fazendo aí, né? Até perguntando, até com medo, né? Será que eu tenho diabetes? Né? A gente está falando, botando muito susto aqui em vocês, mas a realidade é essa aí mesmo. A gente precisa assustar para que a gente possa correr atrás, né? Se a gente não faz assim, se a gente diz, não, tranquilo, pode ficar, vocês não vão dar essa devida atenção. Então, diabetes tem cura? Não, diabetes não tem cura. Pelo menos por enquanto, né? Uma vez diabético, você vai ficar diabético pro resto da vida. Não. Você vai ficar diabético pro resto da vida, mas existe o quê? Tratamento. E eu costumo dar um exemplo, né? Que vocês vão achar assim, mas é fácil falar isso. Mas é uma realidade. Eu uso óculos. Por que eu uso óculos? Porque se eu não colocar o óculos, eu não enxergo. Não consigo ver nada. Então eu sou obrigada a colocar o óculos. E o nome disso é o quê? Tratamento. É ou não é? E a diabetes é diferente? Não. Só que o que tem que fazer na diabetes? Às vezes vai tomar comprimido e às vezes vai tomar insulina. E tem que monitorar, tem que medir todos os dias para ver como é que está. É a mesma coisa. É tratamento. Hoje eu vou ensinar para vocês quais são os sintomas da diabetes. Isso a gente se preocupa muito em falar nas nossas palestras. Por quê? Porque a maioria das pessoas não conhece, não sabe. Vocês já estão lendo ali, né? Sintomas clássicos do nosso dia a dia, que a gente vive no dia a dia. Mas, no caso da diabetes, esses sintomas vão acontecer juntos, tá? Então, não é um separado do outro, não. Isso aqui vai ter que estar acontecendo ao mesmo tempo com vocês, para dizer que vocês estão com diabetes. Cansaço fácil, muita sede, vai querer beber muita água, para poder eliminar aquele açúcar que está lá no sangue, né? Como o Ronaldo já explicou. Um aumento do apetite. Você vai sentir muita fome, porque na verdade as células não estão sendo alimentadas, então o nosso organismo, ele entende o quê? Que não está se comendo, então ele vai pedir para comer, e quanto mais comer, pior, porque vai acumular mais açúcar ainda. Emagrecimento, né? Principalmente no diabetes tipo 1, que é o da criança, o emagrecimento é muito visível, perde peso muito rápido. Pra vocês terem uma ideia, nosso filho perdeu 4 quilos em uma semana. Para uma criança de 8 anos é uma coisa absurda, né? Ele ficou muito magrinho. E muita urina, vai urinar muito, porque automaticamente se beber muita água, vai fazer muito xixi. Então vocês hoje já aprenderam aqui, né? Se vê esses sintomas aí acontecendo de uma vez, o que pode ser isso? Ó, falou lá na palestra, pode ser diabetes. E aí vocês vão correr atrás, né? A gente vai falar até o final como fazer também, se você descobriu isso aqui. É só porque você está comendo muito que você é diabético, não, tá? Eu expliquei, tem que ser os sintomas juntos, tá? Vamos lá. Fatores de risco, né? Para o diabetes tipo 2, que é mais comum nos adultos, né? Tem alguns fatores que vão colaborar. Uma pessoa que vai ter diabetes, provavelmente vai ter diabetes. A pessoa que está nessa linha aqui. Pressão arterial elevada, colesterol elevado, fumo, alto teor de gordura, excesso de peso e estilo de vida sedentário. Provavelmente, quem faz esses sintomas aqui vai ser um diabético. E além disso aqui, tem uma coisa importantíssima, que é a hereditariedade. Quem já tem na família. Você já tem casos de diabetes na família? Olho aberto, porque provavelmente poderá acontecer novos casos de diabetes na família. Se você tem pai, mãe, avô, são parentes mais diretos, tá? Então, olho aberto. Vamos lá. Outra coisa que eu vou ensinar hoje, que eu não posso ir embora e deixar vocês sem saber, são as taxas de glicemia. Isso aqui é muito importante, tá? Isso é muito importante vocês saberem. Primeiro eu vou falar para vocês que vocês provavelmente, a maioria de vocês ou todos vocês já fizeram um exame de sangue na vida. Aí vocês recebem lá no papelzinho, está escrito lá, glicose, ou glicose jejum, ou glicemia, está escrito lá. Aí vocês vão ver qual é o valorzinho que está lá. Garanto que vocês vão ter curiosidade hoje de chegar em casa e olhar, né? Se vocês nunca viram isso, agora vocês vão ver. Quais são os valores normais?
Nesse exame que vocês fizeram aí, que recebeu essa folhinha, geralmente vocês fazem jejum, não é isso? Jejum pelo menos de 8 horas, né? Geralmente 12 horas. Quanto é que tem que estar lá? Até 99. Se tiver até 99, ótimo, vocês estão bem, está tudo bem. Passou disso daí, de 100 até 125, vocês já estão pré-diabéticos. Tá? E tem que abrir o olho. Aí que é a hora importantíssima de entrar com o tratamento. Porque vocês podem reverter isso, às vezes só com dieta e exercício físico, ou vai só tomar um comprimidinho aí por dia e também vai resolver essa situação. Mas aí eu não liguei, né? Nos que tem cabeça, tá um pouquinho, 100, um sim, só mais do que o normal. Não vou cuidar disso agora não. O que vai acontecer? Você vai chegar lá na frente em 126. E se acontecer isso aí, 126, você já está diabético. Então, curiosidade, olhem lá os exames de vocês. Agora, hoje tem uma diferença aqui, nessa campanha que a gente vai fazer. Vocês já se alimentaram, né? Vocês já comeram? Aí é diferente essa taxa, tá? Vamos comer depois de novo também, mas antes de comer, a gente vai fazer o teste. Aí essa taxa vai para 140. Ela pode dar até 140. Tá? Depois de ter se alimentado. Então é o caso hoje de vocês aqui. Até 140, problema nenhum. Tá? E mesmo assim, se a gente pegar algum caso aqui acima de 140, a gente vai pedir para fazer o quê? Investigar. Porque também não vou dar diagnóstico para ninguém dizer assim, você está diabético. Agora, se eu pegar hoje uma taxa aqui, 200 e pouco, 300, aí não tem conversa não. Aí é diabetes mesmo e tem que fazer tratamento, não tem jeito. A melhor maneira de salvar a vida é o quê? Tratamento. Tá? Por isso que a gente faz essas campanhas. Uma campanha que a gente fez aqui no Paulinho da Máquina, quem que a gente descobriu que é diabético? O Renato Gravo. A gente chegou para conversar com ele, ele falou assim, ó, que vocês me arrumaram com a caixinha de remédio. E ele passou, ele começou o tratamento depois que nós fizemos essa. Se ele não soubesse, ele poderia ficar cego, poderia ficar sem risco, porque essa doença mata e causa problemas de 5 a 10 anos, sem saber. Bom, então mais uma coisa que vocês já aprenderam. Agora a gente vai explicar um pouquinho o que é tipo 1, tipo 2, gestacional, o que é esse negócio de diabetes. Então vamos lá, tipo 1, a gente vai começar primeiro pelo tipo 1, pode passar. Tipo 1 é muito comum em crianças de 1 ou 0 anos até 18 anos. É mais comum acontecer nessa idade. Esse tipo 1 aqui, ele não tem a ver com hereditariedade, tá? Não é porque eu tenho na família minha mãe, meu pai, minha avó, minha tia que é diabético, aí o meu filho é diabético. Não é. É um defeito genético. Ele nasceu com defeito genético, vai gerar uma doença, que tem várias aí. Aqui hoje a gente está falando de diabetes. O meu filho aconteceu isso. Ele é diabetes tipo 1, não tem nada a ver se eu sou diabético, o pai dele é diabético, não tem nada a ver. Ele teve um defeito genético e nasceu com problema de diabetes. Eu também tenho uma doença de defeito genético, se chama alfa-talassemia, que é anemia. Eu também tenho. Também não tem a ver com ninguém, tá? É um defeito genético. Em algumas pessoas, infelizmente, nasce lá uma célula defeituosa e vai gerar um problema de saúde, tá? Então, nesse caso aqui, é isso aí. Não tem a ver se ele comeu doce, não comeu doce, não tem nada a ver com isso, tá? E é comum acontecer só nessa idade, até os 18 anos. Porém, hoje em dia, tem surgido alguns casos de pessoas, às vezes, mais velhas. Nós temos, depois eu vou mostrar para vocês ali, a cantora Paula Toller. Ela descobriu diabetes tipo 1 com 47 anos de idade. Acontece também, mas são casos mais raros. Diabetes tipo 2, aí sim, é mais comum nos adultos e principalmente nos idosos. É muito comum acontecer. Só voltando um pouquinho, a tipo 1 atinge 10% só da população. Então é um número bem pequeno. Já tipo 2 atinge 90% da população. Então é um número muito maior. Por quê? Porque a gente faz tudo errado. Da população diabética. A gente faz tudo errado a vida inteira. Quando chega lá no finalzinho, na idade principal aí da vida, o que acontece? A gente ganha de presente aquilo que a gente fez de errado lá. A gente ganha de presente o que a gente fez de errado no passado, né? E aí vem o diabetes. Por isso que é muito comum acontecer em idosos, tá?
Mais uma vez lembrando, por isso que é importante vocês ouvirem essas palestras. Que a partir de agora vocês vão reduzir o açúcar, reduzir os alimentos que produzem. Vai melhorando aí o estilo de vida. Vamos lá. E a gestacional, né, para surpresa da gente, é muito comum acontecer só no período da gestação. Às vezes a mulher fica diabética enquanto ela está grávida. Depois que ela tem o bebê, a diabetes desaparece. Porém, essa pessoa tem que ficar o quê? Alerta dali para frente. Ela teve diabetes durante a gestação. Então ela tem que estar acompanhando, né? Mesmo que ela teve o bebê e não tem mais, pelo menos uma vez por ano está fazendo os exames para ver. Num dos nossos programas teve um ginecologista. Aí você fala assim, bom, se a grávida está diabética só no período de gravidez, depois acabou, tá bom. Mas pense o seguinte, a criança está ali, o sangue, aquela coisa toda, não está afetando ali diretamente. A criança não vai nascer diabética. Mas na hora que ela for fazer uma cesariana, a cicatrização dela não ocorre. Pode dificultar. Por exemplo, a pessoa normal, que não é diabética, leva 10 dias para cicatrizar. Aí o médico volta, daqui a 10 dias eu vou tirar os meus pontos. Esse médico pediu para a mulher que estava diabética passar 20 dias depois. Sabe o que aconteceu? Chegou, ela está tudo aberto, ele ficou até apavorado. Agora, ela gente, não se tratou. Só um alerta aí para o que o Ronaldo está falando. Isso é uma diabetes mal controlada. Ela não se tratou. Tá? Ela não fez o tratamento durante o período Então da ela pensa assim, gestação. não, só vai agora, já tive um filho, então está tranquilo. O organismo está se recuperando ainda. Então o sangue está de péssima qualidade, ele está podre, o sangue está podre, ele não costura as células, ele não está alimentando a célula. Você se machuca e ela costura rapidinho porque as suas células estão boas, o seu sangue está bom. Por isso que o diabético tem que estar olhando para os pés, olhando se não tem alguma ferida, porque ele não sente. E se complicar, tem que ir logo, quanto antes para o médico. Bom, vamos lá. Complicações, o Ronaldo já está adiantando um pouquinho ali, complicações nos pés, principalmente nos pés do diabético, ele vai ter as complicações que vão decorrer da doença mal cuidada. Sempre falando isso para vocês, tá? Quem tem a diabetes controlada não vai acontecer isso aqui. Agora, se ele está mal controlado, o sangue está ruim, automaticamente cicatrização, machucado nos pés, tudo isso vai acontecer com frequência. Aí, tá? Márcia, por que abriu aquela ferida ali? Por que ela abriu uma ferida no pé do diabético? Porque o sangue dele vai estar ruim. Não está alimentando aquele pé. Exatamente. A célula não está se renovando aquela pele, aí a pessoa começa a ficar com a pele, começa a ficar preta, roxeada, vocês já viram? Então não pode ter má circulação ou o sangue está de péssima qualidade. Aí abre uma ferida ali. Tem que estar atento. Quem tem esses sintomas tem que se cuidar. Porque quando abre a ferida, para cicatrizar não é difícil. Mas tem tratamento, tá? Meu irmão ficou assim. Ó, sim na fotografia. Então, Exatamente. Se E você... vai chegar daqui, se A ele gente não não melhorar coloca, a coisa, vai amputação. a gente não coloca aqui fotos da internet pesadas, mas se vocês abrirem lá, bota lá pé diabético e pede para ver as fotos. Bota assim, imagem, vocês vão ficar extremamente assustados. Tá? Bom, uma recomendação então, é estar sempre cuidando, sempre olhando os pés, se possível, né, consultar uma podóloga, que é a pessoa que pode cuidar do pé diabético. Ele não deve cortar unha em casa, porque pode complicar, então a pessoa ideal é uma podóloga que vai estar olhando. E outra recomendação é o diabético sempre usar sapatos confortáveis, tá? Mulher principalmente, né? Mulher principalmente, sapatos bem confortáveis. Homens, se puder usar um número a mais, para o pé ficar, né, à vontade, para que possa favorecer a circulação. Outra complicação do diabético é a visão. Como o Ronaldo falou aqui, aqueles vasos vão estar com sangue circulando com muito açúcar, eles não vão conseguir fazer essa circulação. E os nossos olhos, eles são irrigados de vasos muito pequenininhos, microvasos. Eles explodem. O que vai acontecer com esse vaso? Ele vai estourar, não vai aguentar. E aí vai vir a cegueira, né? Infelizmente, se não cuidar, vai chegar a esse ponto aí. E se tiver uma lesão, não volta, tá, gente? Não tem reversão. Também já composição. tivemos um programa aí, se alguém quiser assistir, o programa com o Dr. Alexandre foi no nosso programa, gravou com a gente, e ele falou exatamente E sobre você isso. não pode ter medo quando tiver as campanhas de medição de glicemia, tem gente que tem medo de fazer. É melhor você saber agora. O que é melhor você saber? Que você está pré-diabético, ou que você está diabético, ou ficar cego? O que vocês querem?
Se tratar ou ficar certo. Depois eu vou dar um dado ali no final para vocês, assustador de campanha de diabetes. Depois eu vou falar aqui para vocês. Complicações na boca, né, também é muito comum. Por quê? Porque a boca é o lugar onde se prolifera grande quantidade de bactérias. Então, se não fizer um bom cuidado da higiene da boca, também vai ocorrer isso aí. Mas voltando, sempre eu gosto de frisar, para quem está com a diabetes mal controlada. Quem tem diabetes controlada não vai viver esse diabético não pode sair arrancando dente, porque senão vai hemorragia. E como o sangue é de péssima qualidade, ele não está tratando, aquilo não cicatriza, as bactérias tomam conta, aí vai uma infecção generalizada. Tem que ter todo um acompanhamento. Bom, aí a gente junta, né? Colesterol, hipertensão e diabetes. A gente fez o quê? Uma bomba relógio, né? Que alguma hora ela vai o quê? Vai explodir, não tem jeito, né? E aí, nesse momento que isso aqui está junto, vai prejudicando que órgãos? Rim, coração, visão, né? Vai prejudicar todos os órgãos, porque todos eles dependem de quê? Do sangue fazendo o seu papel ali. Se ele está ruim, automaticamente os órgãos vão funcionar de forma ruim. Exagero no consumo de açúcar, né? Nossas escolhas vão fazer a diferença. Ronaldo já falou aqui. Vocês vão me encontrar por aí comendo uma sobremesa, tomando um refrigerante. Eu faço isso ainda. Não deveria, né? Por tudo que eu já passei, não deveria. Mas não é fácil deixar. Como não é para vocês, para mim também não é. Mas eu já reduzi muita coisa. Hoje eu mudei muita coisa no meu estilo de vida, principalmente quando eu vou no aniversário. E às vezes a gente fica sentado, nós dois, observando as pessoas. É assustador. E eu já fiz aquilo que as pessoas fazem também, né? Então, o importante é o quê? Não estou hoje aqui dizendo para vocês vão embora para casa agora, chega em casa, joga o açúcar no lixo. Não estou falando isso. Né? Quem dera que pudesse ser assim. Mas não é assim, não funciona assim na vida da gente. Mas o que a gente pode fazer? Reduzir, escolher. Isso eu posso fazer. Escolher se eu quero fazer isso ou não, eu posso. Posso? Então vocês também podem. Alimentação mais saudável possível é muito bom. Ressaltar para o diabético alimentos verdes, saladas cruas, é muito bom, tem muita fibra. O diabético deve se alimentar de muita fibra, que ajuda a reduzir a produção de glicose, aumentar a glicemia. Pode falar. Antigamente se comia muito açúcar mascavo, é o açúcar natural. Hoje esse açúcar é muito processado para ficar branquinho e tal. Com certeza. Nesse processo do açúcar mascavo, hoje ainda existe muito. Tem garrafadura e coelho. Sim. A mais tradicional do mascavo. Tem outros mascavos que já tem uma industrialização. Ele também afeta porque ele ser mais natural? A única coisa é que ele não traz a química, mas o açúcar continua sendo açúcar. Entendeu? Para o organismo, esse açúcar continua sendo açúcar. Tanto que o diabético não pode usar açúcar mascavo. Tá? Para vocês terem uma ideia, ter um açúcar cristalino é melhor do que o açúcar refinado. É melhor do que o açúcar refinado. Porque o açúcar refinado ele recebe produto químico para ele ficar branquinho. Mas a única coisa que altera são as químicas. O mascavo ele tem menos química, mas ele é açúcar. E ele alimenta mais do que. Ou química nenhuma, mas ele é um açúcar. Ele continua sendo Se você tiver tomando um café, vira aquele abaixo, você faz a barra. Se você tiver um café, se gostar de tomar com mascavo, se não é diabetes, eu aconselho um mascavo. Vai no mascavo. Com certeza. Vai o mel. O mel não pode. Mel também não pode. É um açúcar também. Porque tem diversos tipos de açúcar. Exatamente. Isso aí. Vamos falar agora. Não pode o quê? Não pode o diabetes. Agora, tudo que você se alimenta demais de glicose, e o mel tem muita glicose, o mascavo tem muita glicose, a tendência é que você vai estressar o seu pâncreas. Porque o cérebro, ele diz assim, olha, entrou muita glicose no sangue. Aí vai dizer, pâncreas, produza a insulina. Aí o pâncreas vai dar um jato de insulina. Eu vou pedir para você assim, corra 20 vezes esse morro, vai em cima e volta, vai em cima e volta, vai em cima e volta, o que vai acontecer? No terceiro eu já morri. Já morreu. Então, você vê como que o nosso organismo ele é forte. Ele resiste
muito. Mas o que está acontecendo hoje em dia? A gente não está tomando só refrigerante, não. A gente está comendo bolo, a gente está comendo muito macarrão, muita pizza. Então, ali vocês usam refrigerante, uma latinha por dia, no mês, quantos quilos dá de açúcar? Você só toma refrigerante? Não, você toma macarrão. Então, o que hoje a gente está dizendo para vocês? Pensem antes de fazer, reduzam. Faça o seu teste de glicemia constantemente. Faça os testes lá de exame. Se você der pré-diabético, meu camarada, para. O que eu estou fazendo? Estou tomando muito refrigerante, estou bebendo muito, estou fumando muito. Então, aí faz exercício, que o exercício queima a glicose. Tá? Deixa eu só voltar aqui, eu vou responder essa pergunta. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho. É lógico que esses açúcares são os melhores. Existem vários tipos de açúcar, mas todos são açúcar. E vou te dizer outra coisa ainda. Pro diabético, ele não pode açúcar nenhum, né? Nesse caso, para o controle da glicemia. Aí ele vai usar o quê? Adoçante. Agora, o adoçante também não presta. É outra porcaria também. Mas no caso dele, não tem outra coisa. Então, ele é obrigado a usar o adoçante. Agora, então, diz assim, né? O diabético não pode açúcar nenhum. Aí você pode dizer, coitado, então morreu, né? O que ela está querendo dizer é que não pode ficar consumindo açúcar. Ele precisa de açúcar, mas ele tem os controles glicêmicos que quando aumenta, ele injeta insulina ou toma um remédio. Isso é que é a insulina que vai, se ele deixar por conta e tomar o açúcar, ou disser assim, não vou tomar açúcar, mas vou comer bastante macarronada, vai virar insulina. Eu não mesmo. Então é o equilíbrio. O diabético ele tem que se controlar. Nós que não somos diabéticos é que temos que ter o hábito modificado para não ficar diabético. Vamos chegar lá, né? Vamos lá, pergunta. O adoçante que você está falando, eu já usei vários adoçantes. Aí todo mundo fala, por exemplo, por aí a gente escuta tanta coisa. Tem gente que fala que adoçante provoca câncer. Outros falam que não provoca, mas você tem que usar pouco. Então, muita gente fala muita coisa. Aí eu li uma reportagem de propaganda de farmácia. Sabe aquelas revistinhas que eles têm na farmácia? Interessante, a reportagem interessante. Aí nessa reportagem falava, nessa propaganda de adoçante, falava que o adoçante a base de estévia, deve ser. Não, pode ser o sucralose. Sucralose. Pode ser mais de uma marca de adoçante. Sim. Mas que se ele tem esse sucralose, ele faz menos mal, você vai ver. É o melhor para consumo, exatamente isso aí. Mas aí você não pode passar da medida, não. Sim, a gente cai na mesma situação. Se usar ele demais, vai dar problema também. O ideal é sensível rotina. Geralmente tem indicação ali na própria embalagem. Se eu não estou enganada, eu acho que uma colher de café corresponde a 3 gotinhas. Se eu não estou enganada. Mas na embalagem tem, ali em cima, tá? Mas acho que é isso aí. Então, o que acontece? Às vezes, eu já cansei de ver isso. E eu já vi, por exemplo, meu pai, que faleceu com problema de diabetes, fazer isso. Ele botava o café e pegava o vidro de adoçante e fazia assim. Isso é outra coisa que a gente Gente, o que vai dar isso aí? Vai ser bom? Ele está usando adoçante. Ah, que bom que ele está usando adoçante. Mas olha o jeito que ele está usando adoçante. Se falarem para você, receitar tantas gotas, não aumentem. Mesmo que o cérebro diga para você, bota mais um pouquinho. Porque se você botar é que nem uma droga. Botou mais um pouquinho. O cérebro vai dizer, bota mais um pouco. Exatamente. Eu vi uma reportagem, alguém deve ter assistido aí. Passou agora há pouco tempo. Eu acho que foi no Jornal Nacional. Um senhor que tomava muito cafezinho. E ele adoçava com açúcar esse cafezinho. E ele teve um problema de saúde, nem que foi diabetes, não. Foi um outro problema que ele teve de saúde. E aí começaram a pesquisar a alimentação dele, que ele fazia todos os dias. Aí descobriram que o que ele fazia muito todos os dias era tomar o cafezinho. Aí foram fazer as contas com ele de quantas colherzinhas de açúcar ele botava no café todo dia. Gente, sabe quanto que ele consumia de açúcar por dia? Mostrou a reportagem. Um prato desses pratos fundos, assim,
raso, né, na medida da fundura do prato ali, era o que ele consumia de açúcar por dia, só tomando cafezinho. Tá? Aí mostraram isso para ele, o prato de açúcar que ele consumia. Ele ficou apavorado, porque ele tinha noção disso que ele fazia. Aí assim, ele foi mudando o paladar aos poucos, tá? E ele fez o quê? Se ele botava 2 colheres de açúcar no café, ele passou a botar 1 e começou a tomar. Ele achou ruim, mas ele insistiu, ficou tomando com 1 colherzinha. E aí o organismo dele acostumou, ele já achou aquilo gostoso. Mas ele falou, mas ainda não está bom. Eu estou doente, eu tenho que me cuidar. Ele agora tirou aquela 1 colherzinha e começou a tomar o café sem nada. E sabe qual foi o depoimento que ele deu? Acho que foi depois de 1 mês que ele começou a fazer isso. Com 1 mês, ele estava saboreando o gosto do café. Porque ele agora passou a sentir o quê? O gosto do café, que antes ele não sentia. Olha que interessante. Olha só. Toma com açúcar, não toma? Então só faz as contas lá. Eu não vou falar nada não. Só faz as contas em casa lá e vê como é que fica. Depois conta pra gente essas contas. Essa sacarose que tem caixinha industrializada, ela faz mal. Ela é melhor do que o açúcar, tá? Mas tem muita química. Ainda tem muita química. Mas ela é melhor ainda do que o açúcar. É um açúcar, mas é um açúcar diferente, com mais química, que é menos prejudicial do que o açúcar refinado aí, né? Mas as duas são um problema. Até brincando aqui, já mostrou, pode passar e depois eu comento, já mostrou ali, tem muita gente que não bebe o refrigerante comum, bebe o refrigerante zero. Olha que legal, né? Melhorou, não melhorou, gente? O que acontece? Vocês estão trocando só de problema. Vocês não vão ser diabéticos, mas vão ser o quê? Hipertensos. Mas eu faço o contrário. Eu como açúcar no café, mas não como doce. Já ajuda muito. Já ajuda muito, com certeza. Mas corta esse açúcar do café comum. Mas vocês entenderam? O que o refrigerante zero, açúcar, não tem de açúcar, ele tem de sódio, que é o sal. Então vocês não estão consumindo açúcar, mas estão consumindo sal. Aí só mudou de problema. Deixou de ser diabético, foi ser hipertenso, né? Ou vai ter as duas coisas, né? Também pode acontecer. Então, o exercício físico é muito bom para todos nós. O diabético é lei, é regra. Ele tem que fazer exercício físico. Vocês terem uma ideia, o Gustavo aqui não faz exercício físico assim não, mas ele gosta de andar de skate. E às vezes ele vai andar na pracinha, lá perto de casa de skate. Sabe o que acontece quando ele anda de skate? A glicemia dele vai lá embaixo. Porque ele faz muito exercício físico, muito esforço físico. Então isso é excelente para quem é diabético. Qualquer tipo de exercício, né? Você pode escolher aí o que você gosta de fazer. Faz aí natação, dança, anda de bicicleta. As crianças hoje não brincam mais. Por isso e isso é um fator que está ficando muita criança diabético tipo 2, que é o diabético do adulto. Está acontecendo na criança. Tem que incentivar as brincadeiras como era antigamente. Outro fator que está acontecendo muito com criança, hipertensão. Tem muita criança ficando hipertenso. Por quê, gente? Alimentação e vida sedentária. Criança não brinca mais. Cerveja tem açúcar? Cerveja? Não, cerveja com álcool ela tem um índice de açúcar do álcool, né? E que faz mal também para o diabético. Bebida para diabético nem pensar. A cerveja escura tem açúcar. Oi? A cerveja escura tem açúcar. Porque o que faz ela ficar escura aquele caramelo, né? Na realidade, você pode ter os ingredientes através do rótulo. Isso é obrigatório. Se tiver açúcar, tem. Gente, isso é uma coisa muito legal. Carboidrato tem. Acompanhem, aprendam a ler rótulos do que vocês consomem. Ali tem muita informação. Ali diz o que tem de açúcar, o que tem de carboidrato, né? O que tem de caloria. Vamos lá, pessoal. Então, o que eu falei para a gente acompanhar o rótulo dos alimentos que a gente come. Quando um alimento tem muito carboidrato,
esse alimento vai trazer muito açúcar para você. Não adianta nada dizer ali, 0 açúcar e 30 e tantos de carboidrato. Você está consumindo açúcar. Por exemplo, tem gente que come biscoito creme cracker. É salgado, não é salgado? Está comendo biscoito salgado. Mas alguém já leu lá a quantidade de carboidrato que tem? Eu não sabia disso. Quando meu filho ficou internado com diabetes, e ele sentia muita fome, porque ainda não estava controlada a diabetes, ele falou: mãe, eu não aguento, estou morrendo de fome. Aí a mãe, né, comprou um biscoitinho creme cracker e botou lá na mesinha. E aí o hospital não fornecia comida para ele, o que a mãe fazia? Dava um biscoitinho de sal, é de sal. Aí ela tirava a glicemia. Quando ia medir a glicemia, estava lá em cima. Aí a médica falava: mas não é possível, o que está acontecendo com ele? A gente está aplicando insulina, está fazendo tudo e não está dando certo. Aí a mãe confessou para a médica: ele sente fome, eu estou dando um biscoitinho para ele comer. De sal. É de sal. Aí ela falou para mim assim: mãe, quantos você dá para ele comer? Às vezes ele come uns 4, 5. Aí ela falou para mim assim: mãe, esse biscoito, 4 que você dá para ele, é como se você estivesse dando um pão francês para ele comer. Agora, você sabe por que o diabetes sente fome? Muita fome? Porque ele enche a barriga, pode ficar desse tamanho a barriga dele, comer 10 pratos de comida. Nada daquilo vai ser aproveitado. Aí ele está alimentando as células, ele está fraco. Com a barriga desse tamanho, 10 pratos de comida na barriga, eu quero mais comida, está lá com a glicemia de 600, né? Mas por que está acontecendo isso? Porque aquilo está virando açúcar, vai para o sangue, não entra na célula, vai para a urina. Aí o cérebro diz assim para ele: ó, a célula lá está dizendo para mim que você não comeu, sujeito, vai comer. Mas ele comeu, mas aquele açúcar não está sendo aproveitado. Entendeu o que acontece no organismo do diabético? É isso que acontece. Ele come, mas se não estiver botando insulina, aquilo não vai satisfazer ele. Então a gente já sabe, por exemplo, quando ele está com muita fome, é porque alguma coisa vai estar errada. Ele vai medir, ele tem que aplicar a insulina. Bom, aqui eu vou falar rapidamente agora de tratamentos. Tipo 1 e tipo 2 são diferentes. No tipo 1, só faz tratamento com aplicação de insulina, não tem outro jeito, tá? No tipo 2, muitas vezes só o comprimido resolve. Como eu falei aqui, até às vezes exercício físico e dieta também já resolve. Mas acontece que às vezes no tipo 2 a pessoa relaxa, a pessoa toma um comprimidozinho, aí ela usa, aí faz tudo errado. Aí lá na frente ela também vai usar insulina, tá? Vai ter que fazer o uso da insulina. Aqui são alguns tipos de tratamento. Aqui tem um tratamento mais moderno, que é para o tipo 1, mais para as crianças, que é a bomba de infusão de insulina, que é como se fosse um pâncreas artificial. Aqui não fica se furando toda hora para tomar a insulina, tá? Quem faz esse trabalho é essa maquininha aqui. Isso ainda não está muito disponível aqui para a gente, mas muitas pessoas já estão ganhando ações na justiça por diversas prefeituras aí. Já tem esse tratamento pelo governo, né, fornecido pelo governo. Aqui é um tipo, se você notar, a insulina está aqui, tá? E tem outros que a insulina fica no aparelho ligado aqui. Aqui nesse caso a insulina está aqui. E ele de 3 em 3 minutos, ele manda um sinal para essa bomba e essa bomba começa a funcionar. Qual bomba de caixa d'água, né? Ela vai morando, joga para dentro do organismo, na pele da pessoa. Aqui é uma agulha de silicone, hoje em dia de silicone, não é mais rígida, que fica molenga, então ela não sente mais dor. Antigamente era uma agulha dura, assim, qualquer movimento ela machucava, hoje não tem. Esse aparelho simplesmente dá ordem para ali para jogar para lá. Faria o mesmo trabalho que o nosso pâncreas, uma pessoa normal que não tem diabetes, faz. Mas sempre tem que informar o que tem que ser feito. E ali o tratamento da gestacional também só pode ser feito através de insulina injetável. Ela não pode tomar comprimido, tá? Ela vai só tomar insulina injetável. Aqui só umas curiosidades que a gente vai falar de locais de aplicação para quem usa insulina. Geralmente aqui na lateral do braço, na lateral da perna, barriga e aqui atrás nessa região, acima do glúteo aqui também é feita essa aplicação. Ali está barriga, braço, perna. Posso mostrar aqui rapidinho para vocês. Hoje tem um tratamento
que é feito com essa canetinha, não é mais feito com seringa, tá? Esse é um tratamento mais moderno. Aqui entra um refil, aqui entra um refilzinho e aqui a ponta da agulha, né? Hoje a agulha da grossura mais fina até do cabelo, vocês conseguem enxergar? Não consegue, tá vendo? Então ela é muito fininha, eu também vou usar óculos, senão eu fio o meu dedo aqui. E aí coloca-se aqui o refil, aperta aqui. E aqui que diz a quantidade de insulina, aqui que diz a quantidade. Vamos dizer que tem 30 e poucas, aí tem aqui 30 e poucas, colocou, aplicou e aperta. Aí ela vai empurrando a insulina para dentro. E hoje, gente, esse tipo de tratamento aqui é fornecido pelo governo também, tá? Entendeu? Algumas vezes aí a gente tem falta, como agora, nosso filho ali, o tipo de insulina que ele usa para 6 meses que o município não fornece, mas é obrigação do município fornecer. Se vocês entrarem na justiça, conseguem também receber esse medicamento. Isso aqui, ó, a prefeitura não está dando. Vamos conseguir 300 seringas dela com Cláudio Olarico, que ele não está dando. As pessoas estão pegando isso aqui, tirando, mandando ferver, e aí eles fervem, botam coisa na água, tá? E usam isso aqui durante um mês. Isso geralmente é para ser usado 1, 2 vezes, depois ser descartado. Então isso aqui é obrigação do governo dar. Ele não está dando. Ele não tem obrigação de dar isso aqui. Mas isso aqui eles estão roubando. Estou falando para você que eu estive na subsecretaria do Estado do Rio de Janeiro. Meu filho ficou ali, ó, ficou 8 meses sem receber essas coisinhas de lanceta e medição de glicemia. Obrigação da prefeitura de comprar. 8 meses, sabe quanto eles receberam durante 8 meses? 45 milhões para a saúde. E não usaram. Entendeu? Então fiquem atentos quem vocês vão botar no governo. Porque se ficar diabético, vai faltar e está faltando. Isso é uma covardia fazer isso com as pessoas. Tá? Deixar as pessoas sem isso. Amanhã eu vou depois fazer uma brincadeira com vocês vão entender o que eu estou falando. Tem isso. Agora, só voltando um pouquinho, né? Então, também não há desculpa hoje para não fazer o tratamento, porque tem o tratamento na rede. Existe um tipo de insulina que não é aquele tipo ali, né? É o tipo que meu filho usa, mas é que a maioria das pessoas usa fornecido nos postos de saúde, tá? Então, não há desculpa para fazer o tratamento, né? Dizer assim, mas não faz porque o governo não tem. Tem. Esse tipo de tratamento tem, tá? Então, faça um tratamento. Esse aqui é um aparelhinho, para quem nunca viu, é o aparelhinho que mede a glicose no sangue. Depois vocês vão fazer o testezinho ali, vocês vão poder ver de perto também esse aparelhinho. É muito simples, muito prático, você colhe uma gotinha de sangue que pode salvar uma vida. Bom, o diagnóstico ninguém gosta de receber, eu também não gostei, detestei receber essa notícia, mas eu não pude amassar ela com um papel e jogar no lixo. Ela caiu lá na minha casa e eu tive que fazer o que dali para frente? Encarar. E é isso que eu digo para vocês. Receber o diagnóstico não é fácil não. Mas faz o quê? Foge, fecha a porta, fecha a janela? Não dá. A gente tem que encarar. Entendeu? Tem que encarar e tratar. Muitas vezes vai precisar também de ajuda psicológica. E tem uma ajuda que é principal. Pode passar. Que é a ajuda de quem? Da família. Se você não tiver a ajuda da família, aí fica difícil. Nós temos lá na nossa casa hoje um filho diabético. Eu tenho uma outra filha, que é mais velha que ele, e não é diabética. Mas o que ela precisa fazer? Colaborar. A gente tem que colaborar. Para quê? Para dar qualidade de vida para ele, que tem uma doença. E vai ser bom para quem? Só para ele? Não. Vai ser bom para todo mundo da casa, né? Então, família é importantíssimo para quem. Hoje, no tratamento que você tem, a criança ela tem que ser orientada dentro de casa para que ela tenha personalidade. Meu filho, você vai ser diabético até que se consiga cura. Então aceite essa doença. Faça o tratamento, você vai ser uma pessoa normal. Ela vai mostrar em pessoas diabéticas que você nunca imaginaria que fossem. Mas não um tratamento que pode. Bom, aí é isso que ele está falando, né? Nós temos aqui o medalhista olímpico, provavelmente vai estar nas Olimpíadas agora, que é o Matheus Santana, é diabético. E ele é o quê? Medalhista olímpico. Ele deixou de viver a vida dele, gente? Pelo contrário, né? Isso aqui para ele, que ele faz é o quê? Excelente. Excelente. Pode passar. Sérgio Reis,
Cláudio Gimenez são atores, cantores. Essa aqui que é a Paula Tória que eu falei, que teve diabetes tipo 1 aos 47 anos de idade. Ela achou que nunca ia ter. Ela tem um pai diabético também tipo 1. E ela falou, tô livre, tô com 47 anos, né? Não vou ter. E aí aconteceu. Tá lá, mulher gato, né? Americana e tal. Pode passar. Ó, esse aqui tá fazendo novela aí, ator, é diabético. Ana Carolina, gosto muito das campanhas, ela geralmente promove muita campanha quando tem show. Às vezes, antes do show, ela manda uma equipe fazer teste de glicemia lá fora. Olha que legal, gente. Para divulgar, né? E ela é diabética. Milton Nascimento. E tem aí diversos. E para fechar, a nossa presidente Dilma também é diabética, né? Para quem não sabe. Morreu ainda? Vamos controlar o diabetes quando? Quando que a gente vai controlar o diabetes? Deixar para amanhã? A gente vai fazer isso o quê? A partir de agora, de hoje, que vocês estão conhecendo. Para quê? Para que todos tenham vida, né? Para que todos possam viver. Pode passar. O diabetes, né? Você pode ter e não saber. Às vezes, até você pode ficar de 5 a 10 anos com diabetes sem saber. Por quê? Porque você nunca fez um exame, né? Você nunca fez um teste e ele está lá quietinho. É uma doença silenciosa, tá? E quando ela vier a aparecer, ela já vai trazer junto o quê? Alguma complicação daquelas que eu falei ali para vocês. Visão, um problema nos pés, um problema de rim. Tem gente que só vai descobrir nessa hora, tá? Por quê? Porque a maioria das pessoas não faz o quê? O teste. E hoje vocês vão ter essa oportunidade aqui. Pode perder essa oportunidade, gente? Não pode. Duas coisas que eu vou dizer para vocês por que não pode perder. Primeiro, porque se hoje de vocês alguém descobrir aqui, maravilha. Por quê? Porque vocês vão ter chance de vida. Descobriu, tem chance de vida. Não descobriu, ficou silencioso por quieto, pode não ter. Segunda coisa, esse teste é caro e é cobrado. Qualquer lugar aí que vocês forem fazer, vocês vão pagar. E hoje aqui é de quê? De graça, 0,800. 0,800 para levar uma curada. Mas é 0,800. Tem gestão da testa, né? Exatamente. Né? Então eu convido vocês, né, para que participem conosco. A gente vai daqui a pouquinho estar fazendo o teste ali. Vou fazer um por um. Tomara que a gente não pegue ninguém, mas se a gente pegar, vamos orientar vocês para que procurem realmente o tratamento. Obrigada pela atenção de vocês. Espero que a gente tenha mais oportunidades como essa em outros lugares para falar. E não saia daqui hoje sem falar. Muito obrigado. Antes de fazer aqui o nosso lanche, vou pedir então que vocês se encaminhem para mim, mas eu gostaria de explicar alguma coisa. O que é hipoglicemia e o que é hiperglicemia? Quando vocês ouviram falar sobre hipoglicemia, ela é quando se diminui o açúcar no sangue. Se você for para um lugar, cair num lugar onde não tem alimentação, vamos dizer que você se perdeu. Você vai precisar se alimentar. Porque se você não se alimentar, você vai diminuir o açúcar, você vai ficar nervoso e vai ficar na hipoglicemia. E mata também, entra em coma. E hiperglicemia o que então? É já o contrário, é o aumento de açúcar no sangue. Então, quando a pessoa tem muito açúcar, ela está com hiper. Quando tem pouca, ela está com pouco. Então, leve essa orientação também para casa. Vai ser anotada aqui a glicemia de vocês. E vai terminando ali e vem para cá fazer um lanchinho. Eu agradeço. Ó, quem não esteve aqui, perdeu, não perdeu? Fala para pai, para eles, que mais tarde, lá para frente, a gente faz outra. Mas passem isso e se... vou brincar um negócio agora com vocês. Então, isso. Vou fazer uma brincadeira aqui. Pega essa aqui, ô Camilo. Eu vou virar as costas, quando eu falar pare, a pessoa que está com a maçã vai me dizer quem está, tá bom? Vamos começar a brincadeira. Vai, pode passar para qualquer um de vocês aí. Eu vou contar de uma, aqui na minha cabeça, de uma tanto aqui, e vou dizer assim, quando estiver na hora, vou dizer assim, parou. Aonde está a maçã? Aonde está a maçã? Cadê a maçã? Quem está a maçã? Então, eu vou dizer agora para você, sabe o que é a diabetes? A diabetes é isso, é um sorteio. Quem quer ser sorteado para ser diabético? A cada, eu vou falar,
Então, olha só, é o seguinte, é isso aí mesmo, parece uma brincadeira, mas é sério. Amanhã você pode ser diabético, daqui a pouco você pode ser diabético. Se tratem, tá bom? Tchau.